Bora falar agora sobre um escândalo no Corinthians mais um, e que tem como alvo ou pivô Augusto Melo, presidente empichado. Na semana passada surgiu a informação de que o Corinthians poderia faturar até 72 milhões de reais com uma possível transferência do Pedro, jogador revelado na base do Corinthians e que hoje pertence ao Zenit pro Al Ittihad. O time saudita chegou a cogitar um investimento de 35 milhões de euros para levar o atleta. Como o Corinthians tinha direito a 30% do valor de uma venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, sobrariam para o Timão cerca de 72 milhões de reais. Esquece essa história. O Augusto Melo, sem que ninguém soubesse, vendeu no ano passado para o Zenit esses 30% que o Timão ainda detinha. Ele, com muita dificuldade com o fluxo de caixa para pagar uma série de dívidas, acabou por fazer esse negócio por debaixo dos panos. Nem membros do conselho, nem pessoal do CORE, muito menos o Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians tiveram acesso a tal informação. E ela surge como uma grande bomba, a torcida corintiana revoltada com o Augusto Melo. Dá para dizer que sócios e membros do Conselho Deliberativo também. Importante contar que por conta dessa situação há um movimento grande de conselheiros alvinegros querendo a expulsão do Augusto Melo do quadro de sócios. Seria o mesmo que acabar de vez com qualquer participação do ex-presidente alvinegro no clube. Corinthians que precisa desesperadamente de dinheiro. Essa negociação, ou eventual negociação do Pedro, poderia ser a salvação da lavoura com 72 milhões de reais. Você tem grana para pagar os 41 milhões que você deve ao Santos Laguna e também ainda sobraria um baita dinheiro para contratações, reforços, entre outras coisas. Contei para vocês no vídeo dessa manhã que Caio César, que pertence ao Al Hilal, tem negociações avançadas com o Timão, mas o clube precisa se acertar com o Santos Laguna por conta do Transferban para que tenha a condição de inscrever atletas. A janela se encerra nessa terça-feira. Pessoal, não é simples, tá? Não é fácil fazer o que o Corinthians fez nesse momento, com tantas dívidas, tantos problemas, recusar uma proposta que chegou para Yuri Alberto de 30 milhões de euros da Roma da Itália. O clube recusou uma proposta de 30 milhões de euros já no fechamento da janela, fecha agora dia 2, nessa terça-feira, pelo atacante Yuri Alberto, que está machucado e está para voltar aí no jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, dia 10 de setembro, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. 30 milhões de euros equivalem a quase 200 milhões de reais. Um valor que, obviamente, não resolve a vida do Corinthians, mas, cara, seria um valor muito interessante se todo esse valor, para começar, fosse do Corinthians. Então, o grande ponto é esse, gente. A gente já falou há muito tempo sobre uma negociação com o Yuri Alberto, que não vale a pena. O Corinthians detém apenas 50% do Yuri Alberto. Tem os seus direitos federativos, porque é onde ele joga, e os econômicos são de 50%. O clube entregou vários jogadores para o Zenit naquele momento para obter 50% de um jogador que na época tinha um valor de mercado de 25 milhões de euros. Entre esses jogadores, o valor equivalia a 12 milhões e meio de euros. Porque o Corinthians não tinha 25 milhões de euros, não tinha nem dinheiro, cedeu jogadores ao Zenit e ficou com 50% mais os direitos federativos. Assinou com o Yuri em definitivo até 2027 e agora recém estendeu o contrato até 2030 para manter Yuri Alberto por aqui. Ele enfrentou vários momentos difíceis, ele já quis sair, ele disse que o sonho dele era jogar na Inglaterra, ele cogitou uma saída, ele recebeu proposta do Southampton, do Wolverhampton, do não sei o que Hampton, vários times tentaram o Yuri Alberto, ele quase saiu em vários momentos, mas ele se recuperou. No ano passado ele foi eleito o artilheiro do Brasil, ele tem a seleção no seu radar, ele permaneceu, ele ganhou um título paulista, ele virou cada vez mais ídolo da torcida. Yuri Alberto. Ele está cada vez mais convencido de que ele pode permanecer por aqui e ter uma vida com um altíssimo salário, ser ídolo da Fiel, ter o carinho da torcida. Então, o Corinthians, diante de todo esse cenário de deter apenas 50% dele, os 30 milhões de euros, eles virariam 15 nos cofres do Corinthians. 15 milhões de euros, você tem menos de 100 milhões de reais. Ainda pode ser um valor considerado bacana? Mas você abre mão do teu benefício esportivo em detrimento disso? Você pega esse dinheiro que não vai resolver os teus problemas, pode ajudar, mas não vai resolver, e fica sem o artilheiro Yuri Alberto?
Vai para o mercado para tentar contratar um jogador parecido com ele? Não vai encontrar. Nem por 15 e nem por 30. Porque já falamos aqui também. O Yuri é um cara que, além de jovem, ele tem intensidade, ele tem identificação, ele corre o tempo inteiro. É um cara que se dedica, profissional ao extremo, sempre que se machuca, volta antes. Onde você vai encontrar esse cara? Por esses valores? Jamais. Então, ficar com o Yuri Alberto é mais barato do que você ir comprar um novo Yuri Alberto, porque você não vai achar um novo Yuri Alberto. Então faz todo sentido. A informação é de que o Corinthians sequer abriu conversas com a Roma por 30 milhões de euros, porque tendo 50%, esse valor é nada. Se chegasse 60 milhões de euros, 60 milhões de euros e o Corinthians pegasse 30, ainda assim eu pensaria duas vezes. Porque aí, claro, daqui a pouco pode ter uma proposta melhor para o atleta, você pensar no jogador, mas pro clube não vale a pena. Não vale a pena. Porque você vai ter que buscar lá fora, quando que a solução está aqui dentro. Então, o Corinthians não quis negociar o Yuri e eu concordo, assim, assino embaixo, até pelo transfer ban. Então, vamos imaginar que o Corinthians entendesse esse valor suficiente e pensasse, vamos ao mercado buscar um substituto. Não pode. Nessa janela, não dá. Porque tem um transfer ban. Ah, ok. Você pega então 30 milhões de reais, paga o Santos Laguna, derruba o transfer ban, esse teu valor ele já diminuiu. E aí você não vai conseguir achar um jogador que resolva o teu problema. Por exemplo, um Roger Guedes, que custa 15 a 20 milhões. Bom, a multa dele é 25 milhões de euros. Com 20 talvez os caras vendam. O Roger Guedes do Al Rayyan, 20 milhões de euros. Então, a gente está falando de quase o valor, né? Quase não, né? Mas o valor aproximado do valor que o Yuri teria sido vendido para Roma. E aí, se você paga o transfer ban, não ia sobrar dinheiro para você comprar um Roger Guedes. E eu nem sei se o Roger Guedes resolveria, acho que ajudaria muito, mas seria um novo Yuri Alberto. Eles são jogadores diferentes. Acho o Roger super artilheiro, também identificado, né? Também se identificou com o Corinthians, também faria muitos gols por aqui. Mas vocês entendem que essa conta é difícil de fechar? Não, agora eu vendo o Yuri, eu vou pegar um substituto. Acho que o Yuri é um cara muito especial, é um cara que conquistou a torcida e merece cada vez mais a idolatria, merece ficar, conquistar títulos. Então eu super entendo essa recusa da proposta, que nem se tornou uma proposta porque o Corinthians nem quis ouvir a Roma. Você concorda? Você também ficaria com o Yuri ou você venderia por 30 milhões de euros? Lembrando que o Corinthians só ficaria com 15 nos seus cofres. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau. O Yuri, queira ou não, tem hora que ele mete uns head-trick, sei lá. O Yuri é louco, velho. Ele mata uma bola na canela, ele tropeça na bola, daqui a pouco ele mete 3 gols num jogo, 2 no outro. Ele é assim, velho. Ele deslancha de marcar gol. Não dá, meu irmão. É melhor ficar com o Yuri. Meu irmão, eu prefiro, mas vai se livrar do transfer ban. Pra quê? Pra trazer quem? Os duvidosos? O Corinthians recebeu uma proposta, tá, pelo Yuri Alberto. A proposta é oficial, uma proposta de mais de 170 milhões de reais, mas o Corinthians não quer vender. Houve a proposta de forma oficial, mas não há interesse de negociá-lo. Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. Confirmada. Amanhã, se alguém entrevistar alguém oficialmente pelo Corinthians, essa notícia que vai receber. Aqui, informação na temperatura certa. O Corinthians recebeu uma proposta oficial pelo Yuri Alberto de 170 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians não vai ficar com esse valor. É isso que a gente tem que também colocar na cabeça. Vai ficar com metade disso. E o Corinthians recusou a proposta. Agora, eu vou falar uma coisa aqui na sequência que eu me comprometo em falar essas coisas. Porque nem todo mundo fala a verdade nos microfones. Mas eu posso já adiantar para vocês que a vontade do Yuri Alberto era ser negociado. Mas o Corinthians não quer negociá-lo. Eu não sei, né, se nesta segunda-feira, com a janela aí fechando, possa ocorrer algum tipo de acordo ainda. Porque quando o jogador quer, tudo bem, gente.
Depois, se alguém quiser me chamar de mentiroso, faz parte do jogo. Quando o Yuri Alberto der a sua primeira entrevista, depois de marcar um gol na Neoquímica Arena, e falar que não vai deixar o Corinthians de jeito nenhum, que ama o Corinthians, e que recebeu proposta, mas não quis sair, normal. Quer me chamar de mentiroso? Beleza. Eu tenho minha vida com Deus, eu tenho minha honestidade, eu durmo de cabeça tranquila. A vontade dele era sair, mas o Corinthians não quer liberar. E eu acho o seguinte, chegou a hora do Corinthians mandar. Entendeu? Então, assim, eu poderia falar, vende esse maluco aí. Chegou a hora do Corinthians se valorizar. Tá certo o Corinthians. Quem manda é o Corinthians. Não é só o jogador que tem que sair, não é só o jogador que tem que sair beneficiado. O Corinthians tem que sair beneficiado. Então eu falo coisas aqui que eu acabo desagradando, tem gente que fica magoado comigo, mas eu vou falar. E depois, se quiserem me chamar de mentiroso, porque numa entrevista ele não vai falar, não, eu queria ir para Roma, eu queria ir, não, eu não queria ir, jamais, eu amo, eu vou ficar no Corinthians até o fim da minha vida. Não, não. A informação aqui que eu recebo é de gente importante, ele queria ir e o Corinthians não quer vender. A proposta é oficial, confirmada por gente grande do Corinthians para mim. A proposta o Corinthians recebeu na mesa, oficial, não é aquela conversinha, tal, vai chegar, não, chegou e o Corinthians não quer negociá-lo. A Roma pode aumentar a proposta, às vezes o Corinthians muda de ideia porque o jogador quer sair, então dá medo. Nós estamos falando de 178 milhões, né? Eu falei 171, na verdade é 178, né? Nós estamos falando aí de 89 milhões de reais na mão. Você venderia? É muito difícil essa análise. Você pagaria o transferban, sairia gastando que nem louco em poucos minutos. Eu não sei se vale a pena. Ia ter que gastar para repor o Yuri. Eu não venderia. Hoje eu não venderia. E nem sei se é à vista, tá? Não tem essa informação que vocês estão perguntando aí, Rodrigo, se é parcelado ou se não é. O Bidon, por exemplo, eu venderia. Por que eu venderia o Bidon? Porque o Bidon não vai decidir nada para nós, né? Tudo bem, pode até marcar um gol do título aí, mas digo no jogo a jogo, ele é, enfim, é quase nulo, né? Eu venderia o Bidon. O Yuri Alberto eu não sei se eu venderia. Ele quer sair, tá? Ele quer sair. Ele gostou da ideia. Então amanhã, se ele chorar, pedir pelo amor de Deus, tá arriscado até o Corinthians liberar. Entendeu? Então eu tô falando hoje, tá? Hoje o Corinthians recusou a proposta. Entendeu? Hoje o Corinthians recusou a proposta. Tá? Agora, sinceramente, eu não acho o Yuri maravilhoso. Para mim, a gente poderia também conquistar títulos sem ele. É claro que se perde ele e o Memphis, aí a situação muda, né? Você tem que escolher quem que você vai perder dos dois, tá? Ou o Yuri ou o Memphis, não dá para perder os dois. Entendeu? A gente não vai chegar até o final do ano com Vitinho e Guinegão, com Kaique e Guinegão. Aí não. Então você tem que escolher um dos dois. Eu preferiria perder o Memphis. A economia seria muito maior do que até o valor que entraria no caso do Yuri. Então eu acho, para mim, deixa aí, meu irmão. Você não vai contratar ninguém, pô. Ainda você vai perder o Yuri Alberto. Entendeu? Você vai perder o Yuri Alberto. Cara, e vou te falar, velho. Ó, a gente vende jogador, vende jogador e continua endividado. Por que nós vamos torcer para vender? Não, deixa ele aí. Entendeu? E eu não venderia. Eu não venderia para quê? Nós vamos ter quem no lugar? O Guinegão, velho, a gente tá empolgado com o Guinegão, mas ele tem limitações técnicas. Ele tem limitações técnicas. E outra, meu irmão, nós vamos se livrar do transferban e vamos ficar devendo um monte ainda. Tá? Nós vamos pegar o dinheiro do Yuri Alberto. Sabe o que vai acontecer com o dinheiro do Yuri Alberto? Nós vamos pagar o transferban e o Memphis. Acabou o dinheiro. Deixa ele aí, meu irmão. E nós vamos perder o centroavante. Por que nós queremos vender, velho? Repito, vai vender e não vai resolver nada. Deixa o cara aí que vai ser importante. E eu nem morro de amores pelo sorrisinho, hein? Mas deixa ele aí que é importante.
Entendeu? Ele tem as limitações também, Larissa, concordo que tem. Só que a gente não tem elenco para sair vendendo o Yuri hoje. O Yuri, queira ou não, tem hora que ele mete uns hat-trick, sei lá. O Yuri é louco, velho. Ele mata uma bola na canela, ele tropeça na bola, daqui a pouco ele mete 3 gols num jogo, 2 no outro. Ele é assim, velho. Ele deslancha de marcar gol. Não dá, meu irmão. É melhor ficar com o Yuri. Meu irmão, eu prefiro, ó. Mas vai se livrar do transfer ban. Pra quê? Pra trazer quem? Os duvidosos? Nossa, beleza. Vende o Yuri, paga o transfer ban. Aí vem Vitor Sá, Caio César, Esgaio. Nossa, que maravilha. Para. Vai torrar o dinheiro do Yuri em jogador que não compensa. Corinthians iniciou o processo de renovação com o Anchileri. Confirmei aqui para vocês. Espero que seja 1 ano, né? Espero que seja aí 1 ano, não 2, tá? Que eu acho que pela idade, e Anchileri é importante pro elenco. É importante o Anchileri pro elenco. Então a gente tem que ir com cautela também na questão de anos de contrato. Gustavo Henrique está encaminhado 2 anos, o Anchileri, a discussão é por 1 ano, não sei se ele quer mais, mas é o que o Corinthians pretende pagar, pretende, né, oferecer a ele, já ofereceu, aliás, 1 ano de contrato. Para mim tem que ser isso. Isso aqui, ó, hein? Samir, esse caso Pedro acabou com o nosso dia. Augusto Melo é uma vergonha ambulante. Eu fui falar isso para minha esposa hoje, eu vou falar de coração, fiquei emocionado, porque, cara, como o Corinthians é humilhado, né, pelos corintianos, né, que se dizem corintianos. Desde que eu abri o canal, eu vi muito corintiano me atacando, né, me fazer de notícia, né, por eu denunciar muita coisa, por falar muita coisa. E eu vi esses corintianos passando pano para o Augusto Melo em grande parte do seu mandato. Eu recebi uma frase de um grande amigo e tomei essa frase para mim. Quem prejudica o Corinthians não é Samir Carvalho, não é A, B, C ou jornalista A, B, C ou D. Quem prejudica o Corinthians é do portão para dentro. É esses que a gente tem que combater. Como o Corinthians é passado para trás e humilhado por essas pessoas que se dizem corintianos. Vou te falar que não tem sido fácil manter essa postura, essa liberdade. Passei 3 anos criticando o Duílio, um ano e meio criticando o Augusto Melo. Aí tem gente que pergunta, mas... E o Andrés? O Andrés, o canal nem existia. Enfim, sou livre para eu, né, estar aqui denunciando, alertando, mas o que aconteceu, né, hoje, para mim, foi vergonhoso. Você simplesmente ir lá vender os 30% que o Corinthians tinha de um jogador extremamente promissor. Você faz isso na calada da noite, sem ninguém saber. Ninguém sabe quando foi, quanto foi, por que foi. Eu não acredito em nenhuma dessas desculpas. Foi porque devia o Fernando Garcia, mas todos os empresários que o Corinthians devia entrar na RCE, por que o Fernando Garcia não entrou? Cara, o Corinthians realmente é nebuloso, é difícil ter esperanças, e eu sinto muito por você, torcedor corintiano, você que ama o clube. Cara, a minha vida, antes de eu conhecer Jesus, era o Corinthians, não tinha mais nada do que o Corinthians, deixando família, perdendo até amigos por causa do Corinthians. Claro que depois que eu me converti, o meu foco mudou, continuo corintiano, né? Mas eu quero dizer que anos e anos da minha vida, o Corinthians sempre foi a única coisa que era a minha única alegria. E ver o que fazem com o Corinthians é algo assim tenebroso, assustador, lamentável. Cara, o Palmeiras acabou de receber uma bolada de 20 milhões de reais porque tinha 10% daquele jogador Kelvin lá, que foi vendido agora para a Premier League. E o Corinthians tinha 30% do Pedro e não ganhou R$1. Cara, eu vou te falar, velho, eu não sei porque fiquei emocionado hoje, sabe? Porque graças a Deus, eu tô do lado certo. Eu não joguei nenhum camarada pra cima, igual fizeram. É golpe, é golpe, é golpe. Sabe, velho? É uma vergonha, entendeu? Uma vergonha,
né? Foram milhões, hein, velho? Foram milhões do caso Pedro, milhões pra cá, milhões pra lá. Ó, essas pessoas não são corintianas, deveriam nem pisar mais no clube, sabe? Foi vergonhoso. E graças a Deus eu não fiquei falando mal do Augusto 1 ano e meio e puxando o saco do Duílio por 3 anos, não. Sentei o aço no Duílio por 3 anos e 1 ano e meio falando do Augusto. E o Osmar, né, tá fazendo um bom trabalho. Se entrar no caminho errado, né, espero que não entre, né, vai tomar pau do mesmo jeito, entendeu? Porque o meu compromisso é com vocês, ninguém paga o meu salário. Dorival, Corinthians, ninguém, meu irmão. Entendeu? Ninguém. Aliás, ninguém nem vem aqui. Você acha que eu já não convidei o Dorival para vir aqui? Então, mano, não se engane comigo, velho. Ah, o Samir, não se engane, meu irmão. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Eu não persigo ninguém. Né? O Michael hoje, por exemplo, que a gente tanto fala mal, para mim fez uma grande partida. Eu tô aqui para falar a verdade. Jogou bem, vai tomar elogio. Jogou mal, vai tomar pau. Entendeu? Então é assim, meu irmão. E o que fazem com o Corinthians